A paz do Senhor para todos os irmãos, que bênção poder mais uma aula, nós estudarmos um pouquinho mais sobre o Apocalipse. E hoje nós vamos falar um pouquinho agora das outras igrejas, né? Nós falamos da primeira igreja, que eu até marquei aqui na lousa, não se preocupe que eu mando a foto para vocês aí, tá? Que é a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, tá? Que nós consideramos dentro da história a igreja apostólica. A igreja de Esmina, que consideramos que é a igreja dos discípulos apostólicos, ou seja, aqueles discípulos que vieram após os apóstolos e que passam pela perseguição, não é? É uma igreja perseguida. Temos a igreja de Pérgamo, que comentamos na aula passada, que é a igreja imperial, na época dos imperadores e também sofrendo perseguições. Agora nós vamos ver a igreja de Tiatira, que é considerada a igreja da época papal, ou seja, quando a igreja agora começa a ter um certo domínio, tá bom? Depois vamos falar da igreja de Sardes, que é a igreja da Reforma, que é a época já de Lutero, né, e dos outros reformadores. A igreja de Filadélfia, que nós podemos colocar que é a igreja atual nos dias de hoje. E a igreja da Laodiceia, que é a igreja rejeitada, que é aquela que vai ficar no arrebatamento. Ou seja, uma igreja vai subir e a outra igreja vai ficar, tá bom? Então nós vamos estudar estas partes, vamos agora entrar, nós já estudamos Éfeso, Esmina e Pérgamo, mas nós vamos estudar agora as outras 4 igrejas. E é importante estudarmos ela para que a gente também entenda aonde foram as falhas, onde foram os erros, para que as igrejas hoje também não cometam a mesma falha. Como eu falei para vocês, essas 7 igrejas da Ásia também são consideradas as igrejas também dentro das nossas igrejas hoje, não é? Então podemos dizer que as 7 igrejas existem dentro das igrejas. Por quê? Cada uma com as suas falhas, cada uma com as suas partes positivas, né? E todas estão trabalhando, todas estão fazendo a sua parte. Interessante que quando se fala em 7 igrejas, como eu já falei, lembrando sempre que se representa a igreja perfeita. Se você reparar em cada uma dessas igrejas, nenhuma delas é perfeita, nenhuma delas é perfeita. Você vai observar que da igreja de Éfeso, uma parte que Jesus olha e fala, não, esses aqui são os escolhidos, vai ser retirado. De cada igreja vai ser retirado uns escolhidos que ele marca aí. Não é? Mas aqueles que vencerem, aqueles que não caíram no mesmo erro, são aqueles que permanecem firmes e fiéis ao Senhor, mesmo que a igreja esteja cometendo erros. O que isso quer dizer? O que isso para nós é importante? Importante lembrar que nenhuma destas igrejas eram perfeitas. Como nos dias de hoje, nenhuma igreja é perfeita. A única igreja perfeita é a igreja do Senhor. Ou seja, qual é a igreja do Senhor? Partes de cada igreja, partes positivas de cada igreja, que vai fazer parte da igreja do Senhor, que será arrebatada. Lembrando que uma igreja vai ficar, uma igreja vai permanecer na terra, mas mesmo essa daqui também tem alguns que não se contaminam. Então quer dizer que todas essas igrejas, elas têm aqueles que se contaminam, que vivem com as coisas do mundo, mas dentro delas existem aqueles que não estão se contaminando com o mundo. Nenhuma igreja é perfeita. Mas quando Jesus soar a trombeta, vier arrebatar o seu povo, aí sim podemos dizer que a igreja agora está se tornando perfeita. Por quê? Porque somente os salvos estão subindo com ela, ok? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer assuntos que vocês tiverem pendentes para perguntar ou falar, só mandar mensagem aí no WhatsApp, nós vamos estar respondendo ao vivo aí com vocês aí a partir das 7h30 da noite. Como eu falei, não dá para a gente fazer ao vivo, porque a internet realmente está muito ruim, então nós estamos fazendo gravado, e eu estou liberando para vocês aí a aula gravada, mas eu estarei ao vivo ali no WhatsApp, já respondendo na hora da aula, das 7h30 até as 9h30, estaremos ali ajudando responder as questões, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem assistindo a aula como vocês estão assistindo, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp que eu estarei ali respondendo as perguntas, tá bom? E lembrando também que a nossa aula hoje, ela terá 4 palavras-chave, tá? 4 palavras-chave. Durante a aula, nós estaremos mencionando essas palavras-chave.
essas palavras-chave são importantes justamente para que a gente possa entender que vocês estão assistindo às aulas. E vocês terão uma semana, para aqueles que não assistirem ao vivo, mas durante a semana, aqueles que puderem assistir, também deverão responder ali a chamada e colocar as 4 palavras-chave para a gente entender que realmente assistiram a aula, tá bom? Então, lembrando que você vai assistir a aula, depois de terminada a aula, você entra no meu site, marcelomena.com, lá vai ter lá teologia, clica, vai estar lá Assembleia de Deus Ministério Adorai, a sua chamada. Você clicou lá, já vai você poder colocar o seu nome e colocar as 4 palavras-chave, tá bom? Então fica mais fácil, assim a gente compreende que vocês estão assistindo a aula para poder participar e colocar o seu nome na chamada, tá bom? Aqueles que perderam as aulas passadas, eu falo o seguinte: se vocês ainda não assistiram, assistam às aulas, por favor, façam um resumo da aula, numa folha de caderno, numa folha de sulfite, aqueles que perderam as aulas passadas, está tudo aí no YouTube, tá bom? Assistam e preencham, façam um resumo, tire uma foto e me envia. Mas a partir de agora, essas aulas que nós estamos fazendo desde a aula passada com palavras-chave, só tem duração de uma semana, tá bom? Então, durante a semana, assista a aula, já anote as palavras-chave durante a aula e já responda lá no site, tá? marcelomena.com. Aí você vai encontrar o link lá, Teologia, clicou, já aparece lá a lista de chamada, você já pode pôr seu nome e colocar as 4 palavras-chave em ordem, tá bom? Conforme a aula for ocorrendo, eu vou falando as palavras em ordem para vocês, tá bom? E é assim, então vocês terão uma semana para assistir e responder ali a chamada, tá bom? Porque toda vez que nem hoje, por exemplo, assim que eu terminar de gravar, eu já estou encerrando a chamada da semana passada e já vou começar a colocar a chamada já da nova aula, tá bom? Então, uma semana para vocês assistirem e uma semana para vocês estarem participando, aqueles que não estiverem assistindo ao vivo, tá bom? Mas assista, preencha a palavra-chave, que tudo isso vai ser melhor para todos. Assim todo mundo pode participar da aula, tá bom? Feito assim, a primeira palavra-chave de hoje será sabedoria. A primeira palavra-chave é sabedoria, ok? Vamos continuar então. Então vamos agora para a palavra de Deus. Nós vamos agora para a igreja de Tiatira, que é a igreja papal. Vamos ver o que Jesus fala e vamos refletir um pouquinho sobre ela. Diz assim a palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, nós já vimos que o anjo, quando se refere ao anjo, está se referindo ao pastor, tá bom? E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Quando fala em olhos de fogo, está se referindo ao Senhor que tudo vê. Ele é capaz de ver todas as coisas, tá? E quando fala de latão reluzente nos seus pés, é aquele que leva a mensagem, aquele que leva a palavra, aquele que leva o evangelho, refinado pelo fogo, refinado pela fornalha, pela tribulação, no qual Jesus passou por pregar o evangelho, tá? Eu conheço as tuas obras. Opa, então é uma igreja, a igreja de Tiatira, a igreja papal, também conhecida como a igreja católica apostólica romana, tá? Olha só, ele coloca assim: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quer dizer, que as últimas obras dela agora são mais do que as das primeiras. Então, quer dizer, era uma igreja que tinha obras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama,
E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Presta atenção nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Então vamos entender um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. O que acontece com a igreja de Tiatira? Mais ou menos no ano 313, aproximadamente 313 depois de Cristo, como eu falei aqui na igreja imperial, que os imperadores estavam correndo atrás da igreja, perseguindo a igreja, chega um momento já no ano 313 depois de Cristo, já que 300 anos depois, né, do nascimento de Cristo, 313 depois de Cristo, a igreja de Pérgamo, ela sofreu as consequências dos imperadores que vieram perseguindo ela, mas agora vai entrar o que a gente chama da igreja de Tiatira, que é a igreja papal. O que ocorre? No ano 313, houve o Edito de Milão. O que o Edito de Milão fez? Os romanos acharam por bem já não perseguir mais a igreja. Por quê? Com a situação que eles estavam vivendo, o custo para perseguição e tudo mais era muito alto. Então, é definido então o Edito de Milão, porque não conseguiam acabar com a igreja. E a igreja continuava pregando, então há um sossego, há um período de paz para a igreja, em que a igreja agora pode se expandir, porque os romanos agora não vão perseguir. Então agora a igreja ela tem liberdade religiosa, ela pode professar os seus cultos, professar as suas mensagens e estar pregando. Então, no Edito de Milão, já no ano 313, acaba a perseguição na igreja. E acontece que a igreja começa a causar influência no meio romano. As pessoas começam a se tornar cristãos. Acontece que já no ano, aproximadamente já no ano de 1050 aproximadamente, isso, no ano 1050, você tem a divisão do Império Romano. Você tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Essa divisão fica o grupo de Roma e o grupo bizantino, que vem de Bizâncio, lá da cidade de Bizâncio. Então, da terra de Bizantino. Aí você tem essa divisão do governo romano, essas duas divisões aí que vai ocorrer. A igreja agora romana, ela agora começa a colocar o primeiro bispo como sendo papa, ou seja, aquele que vai ser o líder universal da igreja. Só que o Império bizantino não aceita essa ideia do governo papal. E eles começam então a tirar certas diferenças até certos dogmas da igreja, porque eles agora querem se tornar uma igreja independente. E esta igreja independente agora vai começar a fazer uma grande diferença. Por quê? Ela não aceita a igreja papal e a igreja papal vai fazer com que ela aceite, fazer com que, de certa forma, apoie, mas a igreja ela vai se tornando independente. Então ela vai se tornar uma igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja totalmente separada da igreja romana. A igreja romana ela já começa a ter os seus ídolos, não é? Já começa a ter a imagem de Maria, a imagem dos profetas, a imagem dos apóstolos, e já começa a ter a adoração aos ídolos. Já a igreja ortodoxa não aceita imagens. Ela já começa a ter uma certa divergência das ideias da igreja de Roma. A igreja de Roma, a igreja católica,
como começa a existir a invasão bárbara na época, já no ano 1050, começam as invasões bárbaras, os bárbaros eles eram também, de certa forma, bastante religiosos. Eles, por mais que tivessem os seus deuses, mas eles temiam um pouco a questão da igreja em si, porque quando havia um templo religioso, eles não invadiam, não destruíam, porque eles tinham um certo receio de que os deuses se voltassem contra eles. A igreja, aproveitando-se disso, não é, começa a ganhar os bárbaros. De que forma? Eles estão invadindo o Império Romano, estão dominando o Império Romano, só que a igreja não é tão abalada. E a igreja começa a ganhar os bárbaros. Porque os bárbaros adoravam outros deuses, né, como Zeus, porque ele já vem das ideias gregas e tudo mais. E a igreja então aproveita-se disso para ganhar os bárbaros. De que forma? Olha, se você está adorando a deusa Minerva, está adorando a deusa Diana, seja qual for, nós temos aqui a mesma deusa. E se você comparar, a mensagem das duas era quase igual, não é? O que era da Virgem Maria, o que era da deusa Diana, ou da deusa Minerva, são quase semelhantes. Então eu falo assim, então, é a mesma. Então se vocês mudarem, só mudou o nome. E o que acontece? Então começa a veneração agora dos bárbaros para os ídolos católicos, né? Por isso que é colocado Igreja Apostólica Católica Romana. Católica quer dizer universal, romana porque pertencia a Roma. E a outra igreja, a ortodoxa, começa também a sofrer o impacto dos bárbaros e tudo mais, só que ela já tem um pouco mais de diferença, ou seja, ela se torna uma igreja ortodoxa, separada da igreja romana. E assim vai acontecer. Por mais que a igreja católica romana ela começa a dar influência mundial, existem as outras igrejas que permanecem nos seus cantos, né? Lógico que todos aqueles que faziam menção contrária ao catolicismo, e muitos deles eram levados à fogueira, à fornalha e tudo mais, né? Isso dentro da história que a gente sabe. Acontece que a igreja ortodoxa ela continua, como até hoje, ainda permanece naquela região. Então o que vai ocorrer? Não diferente do catolicismo, a igreja ortodoxa ela também segue os mesmos rituais do sistema católico, a única diferença é que ela não tem ídolos, tá? Ela prefere imagens, como imagens de foto pintada, mas ídolo feito de estátua não, tá? Então essa é a diferença da igreja católica romana e a católica ortodoxa, tá? Aí o que vai ocorrer? A carta de Tiatira já se refere justamente a essa igreja, a igreja papal. Porque ela vai se tornar uma igreja dominante, né? Lembrando que escreveu-se a carta de Tiatira. Mas se nós colocarmos isso dentro da história como a igreja papal, olha como ela é realmente interessante. Porque a igreja católica hoje é uma igreja que tem obras, né? Pode ver que ele coloca aí, ó, ela tem amor, ela tem obras, ela tem amor, né? Tem serviço. Questão de fé também é uma igreja que tem fé, uma igreja que é paciente, não é? E é uma igreja que as últimas obras dela são maiores do que as primeiras. Enquanto que nas primeiras há uma perseguição contra os cristãos, contra aqueles que pregavam contra ela, né, principalmente os protestantes, mas ela tinha obras, ela sempre fez, né, a questão da caridade, sempre você vai observar isso dentro da igreja católica. E uma coisa que é interessante, por isso que uma coisa que nós temos que colocar em mente também, não podemos julgar igreja nenhuma. Como eu falei desde o começo, todas as igrejas têm suas falhas. A partir do momento que tem uma igreja que tem um homem, ela vai ter falha. Não tem como. Não existe um líder espiritual santo, puro, na frente da igreja. Não. Ele é um homem e ele vai ter falhas, ele vai ter os seus erros. Então, a igreja católica também, ela teve as suas falhas, ela teve os seus erros. Mas o interessante é que dentro da igreja católica também, pessoas que não se misturam, que não aceitam a idolatria dentro da igreja. Eles continuam pertencendo ao dogma religioso deles, mas não aceitam idolatria. Existem pessoas que são católicos hoje, mas não aceitam a idolatria. E essas pessoas, como a própria palavra diz aí, ó, no verso de número... cadê? Aqui no verso... Vamos lá.
verso de número 23. Finalzinho ele diz assim, ó, vamos ler o verso 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou nas mentes e os corações. Ou seja, quem sonda a mente e o coração é o Senhor. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Quem sabe da mente e do coração é o Senhor. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que aos restantes que estão em Tiatira, ou seja, a igreja que está em Tiatira, um restante que existe, todos quanto não têm esta doutrina, não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que mesmo dentro da igreja católica, né, por mais que ela seja uma igreja idólatra, há pessoas lá dentro que são sinceras, que são servas de Deus e que não se misturam com a idolatria. Essas pessoas, o que a Bíblia está dizendo, já que vocês não se misturam, e o Senhor é que sonda os corações e as mentes, Deus vai separá-las para ela. Pastor, você está querendo dizer que na igreja católica vai ter pessoas que serão salvas? Sim, haverão pessoas que serão salvas, sim. É o que está dizendo aí. Por mais que a igreja seja idólatra, que ela já até a palavra se refere a Jezabel, já do Antigo Testamento, que fez todo o povo de Judá pecar contra o Senhor, não é? A rainha Jezabel, agora a Bíblia se refere a ela, já no Novo Testamento, não é? Como uma pessoa que leva à idolatria. Então, comparando-se a uma profetisa, alguém que estava dentro da igreja, que levou a igreja a adorar ídolos. Por isso que até hoje a igreja continua adorando ídolos. E vocês repararam que ele diz assim, ó, no verso de número 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Porque é considerado prostituição. A adoração a ídolos, a adoração a estátuas, a imagens, é considerada prostituição diante do Senhor. Não é? E não se arrependeu. Deus deu tempo para se arrepender. E essa igreja não se arrependeu. O que ele quis dizer? Eu falei para vocês que já em torno do ano de 1051, quando a igreja começa a abraçar a causa dos bárbaros, começa a aceitar a idolatria dentro da igreja para poder ganhar as pessoas de fora, que eram os bárbaros, né? E esta igreja começa a aceitar essas pessoas que vinham de idolatria aos deuses pagãos, começaram a adorar os ídolos que a igreja fazia. A imagem de Maria, de Lucas, de Pedro, de Paulo, seja quem for, eles poderiam adorar livremente, como até hoje fazem, até procissões e tudo mais. E a igreja tolerou isso, a igreja aceitou isso. Por isso que diz bem claro assim, não tolerar a Jezabel, profetiza que faz com que a igreja entre no adultério. Ou seja, essa igreja hoje tem a Jezabel lá dentro que leva justamente a idolatria. E o que acontece? Deus deu tempo para se arrependerem. Se no ano 1050, nós vamos chegar agora no ano de 1500, quanto tempo levou para que a igreja se arrependesse e ela não se arrependeu? E por que a igreja fazia isso? Simples. Primeiro, ela queria ter o maior número de membros, o maior número de pessoas. Ela cobrava o dízimo, cobrava oferta e tudo mais. E ainda cobrava as indulgências, né? Vendia lugar no céu. Então ela estava arrecadando muito, arrecadava terrenos, arrecadava casas, objetos, tudo que fosse de valor. A igreja estava se tornando rica. Ainda quando você observa quando a quebra do Império Romano, principalmente na Europa, os reis estavam ficando já sem posse nenhuma e a igreja tornando-se poderosa. Por isso que ela se torna tão poderosa a ponto de escolher reis, escolher imperadores, escolher pessoas para estar dirigindo de acordo com o que ela queria. A igreja ela se torna poder do Estado. Quer dizer, o Papa agora, além de ser um dominador da igreja, ele também é dominador do governo. Então ele determina quem vai ser o rei, como vai se dominar, o que eles têm que fazer, da forma que tem que ser. Um rei não poderia tomar nenhuma atitude sem falar com o Papa. Olha que situação absurda.
Agora eu coloco para vocês pensarem e filosofar agora nos dias de hoje. A igreja também, ela está se tornando como a igreja de Tiatira, certo? Por que a igreja está se tornando como a igreja de Tiatira? Nós estamos aceitando coisas hoje, as igrejas estão aceitando coisas hoje de pessoas do mundo para que possam fazer parte, porque hoje ela visa lucro, hoje ela visa a parte financeira. A igreja ela perdeu o foco da evangelização e de salvação. Hoje ela está aceitando situações de fora, não é? Ah, vamos fazer um culto gospel, com balada gospel. Para quê? Para ganhar os jovens de fora. Eu só estou mudando a idolatria. Só estou tirando a idolatria do mundo e colocando para dentro da igreja, não é? Para fazer com que a igreja venha, se torne uma multidão na minha igreja, eu convido pastores, gente famosa, para quê? Para causar idolatria, vendendo santinhos, vendendo hoje olhinho ungido, vendendo caneta ungida, vendendo vassoura ungida, vendendo tudo que é ungido, isso tudo que a igreja católica fazia. E o pior, dentro da questão política, hoje a igreja está tomando um novo prumo, não é? Colocando políticos evangélicos hoje, não estou dizendo que não há problema de ter políticos evangélicos. O problema está misturando política e igreja. Se vocês observarem, está tendo essa mistura. Nós vamos cair no mesmo erro que a igreja católica cometeu lá atrás. E ainda são capazes de perseguir aqueles que estão falando contra. Não é? Estão falando contra, por quê? Porque está caindo na mente de novo, caindo no mesmo erro. A igreja ela não pode governar. Porque a igreja, a partir do momento que ela governa, ela comete erros. Por quê? Porque ela não é perfeita. A igreja ela é feita por homens. E isso não funciona, a gente já sabe pela história. E por isso, quando você observa aí, a igreja católica no caso, Deus deu tempo para ela se arrepender. E ela não se arrependeu. Por isso, vai surgir agora o que a gente chama da igreja de Sardes, que é a igreja da reforma, a reforma protestante, que vai fazer a mudança agora. Acontece que até hoje a igreja católica ainda continua, né? O pensamento católico romano ainda permanece nos nossos dias. Então a igreja de Tiatira ainda funciona nos nossos dias. Porque ainda está tendo idolatria, ainda está caindo na mesma situação. E ainda ele diz assim, ó, darei a cada um segundo as suas obras. E agora no verso de número 25. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Jesus prometeu vir. Então, se aqueles que estão lá não estão se misturando com os ídolos, não estão fazendo idolatria, mas servem a Deus de coração puro, fazendo obras, isso é maravilhoso. E se permanecer firme até o Senhor voltar, também poderá subir. E diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Interessante. Está dizendo que a igreja poderá governar. Isso quando? No milênio. Porque no milênio a igreja vai ser perfeita. Ok? Porque somente aqueles que são perfeitos é que vão subir no arrebatamento. Aqueles que buscam a perfeição, estão se aperfeiçoando a cada dia, como eu sempre gosto de dizer. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Essa é a minha vida cristã. Os erros que eu cometi ontem, eu não cometo hoje. E os erros que eu cometi hoje, eu não posso cometer amanhã. Isto é vida cristã diante do Senhor. Tá bom? Então o que acontece? Então ele diz assim, que no milênio, então, poderá governar. Então ele vai separar pessoas dessas igrejas que estarão regendo ou dominando na época do milênio. Mas ele continua. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Mas espera aí, que estrela da manhã é essa? Vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 1. Volta um pouquinho aí. 2 Pedro, capítulo 1. E o verso de número 19. Diz assim, ó. É 2 Pedro,
desculpa, acho que é 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 19. Não. Cadê? 2 Pedro. Espera aí só um pouquinho. Então vamos lá, é 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim, ó, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quando ele fala a estrela da alva apareça em vosso coração, é justamente o período em que a igreja passa, que é o período de trevas, o período de escuridão. Se a gente parar para observar desde o império, desde o momento da igreja imperial, não é? Em que os imperadores estavam perseguindo, até a igreja da Reforma, são basicamente quase que 1000 anos, né? Nesse período em que a igreja foi perseguida, quando ela se torna papal, ela se perde na questão do contexto do estudo da palavra, da mensagem e tudo mais. Quando chega agora, ele diz que dará à igreja a estrela da manhã. E essa estrela da manhã nada mais é do que o Espírito Santo. Porque se a gente parar para observar, desde lá do começo, vamos lá, a igreja de Éfeso, que é a igreja apostólica, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aquela igreja que falou em língua estranha, ela vai seguindo. Só que quando ela chega aqui na parte papal, acabou. Não se ouve mais, não se vê mais. A questão dos dons espirituais ou a questão do batismo com o Espírito Santo cessou. Por quê? Porque a igreja deixou de olhar para a palavra de Deus. Deixou. A tal ponto que passaram a linguagem para o latim. Somente o padre, não é, ou aquele que estudava dentro da igreja podia ler, e o povo não poderia saber da palavra. Então, por que haver Espírito Santo? Por que haver batismo com o Espírito Santo? Não havia. As pessoas nem sequer sabiam disso. Então a igreja realmente passa um período trágico. Colocando o pensamento para os dias de hoje. A igreja hoje prega isso aqui? Será que a igreja hoje está pregando a palavra de Deus? Ou ela pouco tempo passa no estudo da palavra? Sabe, às vezes nós temos hoje igrejas que estão mais preocupadas com grupos, né, de cânticos, com grupos de louvores, né, que são importantes. Não estou dizendo que não são importantes, são importantes, porque o louvor é o que nos faz sair da carne para entrar dentro do vínculo espiritual. Isso é importante. Mas a palavra de Deus, ela é importantíssima. Eu preciso ter tempo para a palavra de Deus. O que muitas vezes eu observo, às vezes gastamos quase 2 horas de cânticos dentro da igreja e nem 10 minutos de palavra. E o que edifica é a palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. E muitos hinos hoje cantados nem sequer se falam da fé, mas falam de prosperidade, mas falam de querer glorificar o homem em vez de glorificar o Senhor. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque a igreja de Tiatira está entrando nas nossas igrejas. E a gente tem que ser esperto. Tá? Tem que ter realmente visão espiritual para poder controlar. Se eu gasto 1 hora, cantando, eu vou gastar 1 hora também ouvindo a palavra. Agora, muitos querem cantar, mas parar para ouvir a palavra não querem. Mas o mais importante é a palavra. Né? Você tem que parar para estudar a palavra. Agora, gastam-se quase 2 horas de louvor e 10 minutos de palavra, e às vezes nem lê. Eu já participei de culto que nem teve pregação. Tanto foi cânticos e cânticos que deu 10 horas da noite, o pastor fez uma oração porque não tinha mais como pregar. Ou seja, estamos indo na igreja para quê? E a palavra é que edifica, a palavra é que transforma. Quer dizer, se não tem mensagem da palavra, é uma igreja vazia. É uma igreja que não tem espiritualidade e não tem o Espírito Santo. Então, o que ocorre com a igreja de Tiatira é a mesma coisa. Perdeu o Espírito Santo. Só que há uma promessa, que se ela se arrepender e se ela não se misturar a isso, enviará o que? A estrela da manhã, que nada mais é do que o Espírito Santo voltando para a igreja.
E nós vamos observar agora a transformação. Por quê? Porque agora a igreja, ela volta-se para a palavra. Exemplo de Lutero, que quando ele começou a estudar a Bíblia, ele viu que o homem, ele vive pela fé. Ele não precisa pagar impostos para a igreja, ele não precisa fazer nada que a igreja está pedindo. Ele tem que seguir o quê? O que está dentro da palavra. A mensagem da graça, a mensagem de salvação, ela é a suficiência para nós. Então, a igreja agora, quando ela se volta para a palavra, vai ocorrer o quê? Lá já em 1800, você vai começar a observar igrejas recebendo novamente o batismo com o Espírito Santo. E quando recebe o batismo com o Espírito Santo, a igreja tem vontade e desejo de ser o que mesmo? Quando nós falamos lá na aula do Espírito Santo, de ser testemunha. O batismo com o Espírito Santo serve para ser testemunha. E quando você é batizado com o Espírito Santo, o seu desejo é de pregar a palavra. É de ensinar as pessoas e de mostrar a verdade da palavra. E isso acontece logo depois da reforma. Quando a igreja começa a se voltar para a palavra e a língua agora torna-se popular, a Bíblia agora se torna uma linguagem popular, todo mundo pode ler, o Espírito Santo volta a descer sobre a igreja. Acontecendo na Europa, acontecendo na América, até chegar aqui no Brasil, já em torno de 1910, 1911, o batismo com o Espírito Santo chegou e ficou, graças a Deus. Não é? Até os dias de hoje, ainda ocorre o batismo com o Espírito Santo. Por quê? É a estrela da manhã que voltou a estar conosco. Glória a Deus. E diz aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Vamos agora para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes agora, que é a igreja que a gente falou, a igreja da Reforma. Isso já no ano de 1500, 1490, quando começam com os reformadores. E uma parte importante da igreja da Reforma é a invenção da imprensa em 1500. Por que a invenção da imprensa? Olha como que Deus trabalha, como Deus faz as coisas acontecer de forma gloriosa. A igreja, ela tinha que escrever, né, a palavra, ela tinha que escrever mensagem. Lutero tinha que escrever à mão, né? Então, e muitos tinham que ser copiadores ali para poder fazer as cópias. Não havia xerox, não havia nada disso, nem a imprensa. E quando surge em 1500 a imprensa, fica mais fácil, porque agora eu consigo prensar em folhas as escrituras. Então a Bíblia agora começa a ser reformulada, né? Eu não digo reformulada, mas ela começa a ser juntada de todos os evangelhos, todos os livros, e começa a ser prensada e distribuída para o povo, e na linguagem do povo. Uma coisa que eu achei muito linda, uma vez nós estivemos na Sociedade Bíblica, aqui de Barueri, e o palestrante que estava falando, um dos diretores da Sociedade Bíblica, ele estava dizendo que haviam feito uma Bíblia na linguagem de uma tribo lá do Amazonas, né? Tupi-Guarani, mas era uma linguagem um pouquinho diferente do Tupi-Guarani, mas umas certas diferenças. E ele então, explicando que foi feita a Bíblia na linguagem daquela tribo. E quando os índios pegaram a Bíblia pela primeira vez, o pajé, né, disse que falou assim, graças a Deus, agora Deus fala a nossa língua. Que coisa mais linda, não é? Hoje você tem a oportunidade da Bíblia estar em diversas línguas. Hoje, para qualquer parte do mundo que você for, hoje já existe uma Bíblia na linguagem daquele povo. Existem ainda países com situações difíceis até de acesso, que ainda não existe. Mas a igreja ainda hoje está trabalhando, a Sociedade Bíblica também trabalha sobre isso, e está dando um jeito de enviar as Bíblias na linguagem do povo. Para quê? Para que eles conheçam a verdade. Isso aqui é o que liberta. Isso aqui é o que traz a verdade. E isso é mais importante. Não ficar na conversa dos outros, mas o que está baseado aqui, certo? Então vamos para a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem são os 7 Espíritos? O Espírito Santo. Está lá em Isaías, capítulo 11, verso 2. Se tiver dúvida, é só dar uma lida aí, a gente já leu. Isaías, capítulo 11, verso 2. Lemos na aula passada. E as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os
pastores. Então, está dizendo, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que são os pastores. Então, os pastores estão nas mãos de Deus. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Mas peraí, é uma igreja da Reforma. Sim, só que o que acontece? A igreja da Reforma, ela vai sofrer uma consequência aqui também. Por quê? Olha só, vamos ler. Eu sei as tuas obras e que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estavas para morrer, porque achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então era uma igreja que estava morrendo, certo? Só que agora está dizendo, viu, mas vai buscar aqueles que ainda estão para morrer, para que também vejam que as obras que vocês estão fazendo é perfeita. Que obra é essa? Transformar a Bíblia numa linguagem popular. Ou seja, transformar a palavra de Deus na linguagem do povo, para que o povo pudesse aprender. Quando Lutero faz a primeira Bíblia no alemão, os alemães já começam a ter liberdade, a tal ponto que o imperador na época já falou, não, vamos nos libertar de Roma. Por quê? Nós não estamos agora precisamos ficar debaixo do dogma religioso. Por quê? Porque a palavra é que traz a liberdade. Vamos continuar. Diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que acontece? A igreja de Sardes, que é justamente a igreja de Reforma, o que acontece? Ela está agora pregando a palavra de Deus. Lembrando que a igreja papal estava destruindo a igreja vem agora com a palavra, a igreja começa, vamos colocar assim, ressuscitar novamente, mas acontece que ela também tem falhas. Por quê? Se você pegar dentro da história, os reformadores, principalmente na Alemanha, eles começam a perseguir os cristãos católicos. Por quê? Porque eles querem liberdade e os que estão na igreja católica querem continuar as suas pregações, os seus ídolos e tudo mais. Os protestantes começam a atacar os católicos. Gente, até hoje ainda existe o catolicismo e os protestantes em países da Europa que se chocam, não é? Que são assim brigas mesmo, brigas religiosas. Então desde essa época, um contra o outro. E houve muitas mortes, muitos reformadores da época mataram muitos católicos, justamente por esta briga. Quando o próprio Lutero aparece, não é? E ele volta novamente, porque o rei teve que escondê-lo, porque senão iriam matá-lo também. Quando ele volta, ele fala, não era isso que eu estava querendo mostrar para vocês, eu queria que a igreja mudasse, mas não que vocês matassem ou guerreassem por causa disso. Então, o outro problema, se nós não ensinarmos corretamente, podemos causar um grande erro. Por isso que é importante estudar a palavra, por isso que é importante estudar a mensagem de Deus, para poder ensinar corretamente. A igreja, então, ela passa por esse período. Mas aí ele coloca bem claro assim, ó. Mas tem em Sardes aqueles que não se contaminaram. Quer dizer, que então existia dentro da igreja protestante pessoas contaminadas. Há um exemplo de igrejas que nem, por exemplo, a igreja da Reforma, a de Lutero, na igreja luterana, ela tem ainda dogmas católicos dentro dela. Quer dizer, ainda está em rituais católicos. Porque a ideia de Lutero não era nem tanto causar um rompimento com a igreja, mas era modificar a igreja. Então ele traz, mas lógico que isso é importante porque acaba mudando a mente, mudando o pensamento. E o importante também, que até a questão dos chamados iluministas, eles acabam entrando justamente nesse ponto. Por quê? Percebendo que a igreja estava errada, os filósofos e pensadores da época começam agora a ter liberdade, porque agora eles não estão presos mais a um jugo católico que não permitia que pensasse. Agora você tem liberdade para pensar.
Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, porque ela te dá liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de fazer o que você bem entender. Não é? Se você quer ser um filósofo, você tem liberdade para fazer isso. Se você quer ser um religioso, você tem liberdade para fazer isso. Mas faça de acordo com aquilo que está dentro das Escrituras. Você escolhe. A liberdade que se tem dentro da palavra é a escolha, é o livre-arbítrio. O problema é quando você está numa religião que ela te oprime e não permite que você escolha, ela quer fazer escolhas por você. Cuidado! Vamos nos libertar pela palavra de Deus. Amém? Então a igreja de Sardes, ela representa justamente a igreja da reforma, tá? E ao que vencer será vestido de vestes brancas, representando o quê? Pureza. Não tem mais nada de contaminação com o pecado. Capítulo 3, verso 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso, ou seja, são dignas de que venceram. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Por quê? Agora ele tem a vida eterna. Olha que coisa linda. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Já imaginaram quando chegar lá na glória, o Senhor Jesus te abraçando e dizendo, ó Pai, está aqui o vencedor, está aqui, ela venceu, ele venceu. Vai confessar diante do Pai a vitória que nós alcançamos aqui na terra. Por isso, seja um vitorioso, vença o pecado, vençam as situações deste mundo. Por quê? Porque o próprio Senhor vai confessar diante do Pai as atitudes que você tomou. Amém? Glória a Deus. Verso de número 7. Agora nós vamos para a igreja atual. Agora nós vamos entrar na nossa igreja, a igreja dos dias de hoje. Lembrando que todas elas estão dentro das nossas. Vocês perceberam e viram isso acontecer. Mas vamos para a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, o pastor da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, é ele que tem a chave, é ele que abre, é ele que fecha. É ele que faz todas as coisas. Quem é esse? O Senhor Jesus. Verso de número 8. Eu sei as tuas obras, que é uma igreja que hoje tem obras, principalmente na área de evangelização. Se você olhar a igreja de hoje, nos dias atuais, é uma igreja que mais evangeliza. É muito fácil você entrar na internet, entrar no Facebook, entrar no YouTube. Quantas mensagens, quantas pregações que estão sendo distribuídas para o mundo todo. Como eu falei, a igreja hoje, ela distribui Bíblias de todo quanto é lado. Não é? Eu lembro que nós uma vez fizemos aqui no nosso bairro, distribuição de Bíblia, uma em cada casa. Nós distribuímos quase 4.000 Bíblias aqui no bairro, tudo doadas, né, os irmãos que doavam, e entregamos uma Bíblia em cada porta, em cada casa daqui do bairro nos foi entregue uma Bíblia. Isto é evangelização, isso é liberdade, coisa que antigamente não tinha. Então hoje nós temos obras, não é? E olha só que interessante, ele diz assim, ó, eis que diante de ti pus uma porta aberta. A porta aberta de evangelização hoje nunca se viu no mundo todo. Você pode ir de um lado para o outro e professar a sua fé. Lógico que existem os países que ainda estão fechados, né? Como China e outros países que ainda existem. Mas mesmo alguns que estavam fechados hoje abriram as portas, né? No caso lá de Cuba, né? Um país fechado no socialismo, hoje abriu as portas, a igreja está lá hoje. Então quer dizer, nós estamos tendo realmente portas abertas. E quando a gente não pode ir fisicamente, vai online, como nós estamos fazendo hoje. Então realmente as portas estão abertas para a igreja de Filadélfia. Vamos continuar lendo. E ninguém a pode fechar. Muita gente reclamando, né? Ah, fecharam as igrejas, pastor, por causa da pandemia, e agora? Irmão, a porta do salão, a porta do prédio foi fechada, mas a porta da igreja, ela não foi fechada. A igreja continua ativa. Por que nós não estamos conseguindo fazer a aula ao vivo?
Justamente porque de quarta-feira é o dia que a maioria das igrejas fazem culto online. Ou seja, a porta do templo está fechada. A porta do prédio está fechada. Mas a igreja está viva. A igreja está evangelizando. A igreja está pregando. Se você tiver um tempinho após a aula, dá uma olhadinha no Facebook depois. Quantas pessoas estavam cultuando a Deus? Quantas pessoas estavam adorando a Deus? Por quê? Porque a igreja não fecha as portas. O que fechou foi o prédio, para não ter acúmulo de pessoas, para expandir mais a pandemia. Por isso o importante, fique em casa. Vocês viram que o negócio está aumentando, agora estão dizendo que agora vai ser o pico máximo da doença, então é melhor a gente se precaver, usar máscara, tomar o máximo de cuidado para evitar esse contágio. Mas a igreja está aberta, a igreja ela não mudou. Quantas orações online, quantas pregações online, quantos cânticos online, olha que coisa mais linda. E vamos lá. E ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o mais interessante é que hoje a igreja ela não sofre perseguição. Mas já perceberam que quantas pessoas fracas na igreja? Quantas pessoas que estão perdendo a força, perdendo o ânimo, que já não conseguem mais ir para a igreja, já não conseguem mais ficar firme. Quantas vezes eu ouço alguém dizer assim, eu fiquei fraco, eu não consigo mais. Eu desanimei, sabe? Não sofre perseguição, mas estão se desanimando, estão perdendo a força. E isso é um sinal já dos fins dos tempos, que Jesus mesmo profetizou, dizendo que se não fosse abreviado os tempos, quase ninguém se salvaria. Por quê? Porque falta do amor, o amor de muitos vai se esfriando. E realmente estamos vivendo um sistema caótico hoje. Mas vamos lá. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Espera aí. Sinagogas de Satanás. Quando se fala em sinagoga, como eu já falei, está se referindo a ensinos. Ensinos demoníacos. Ensinos de Satanás dentro das igrejas. Porque, eis que farei das sinagogas de Satanás. Onde está essa sinagoga? Dentro da igreja. Ensinos errados. Quantas heresias hoje estão acontecendo? Não é? Por mais que a gente hoje tem portas abertas, mas quantas heresias entraram dentro da igreja? Se você parar e for observar quanta coisa errada está na igreja hoje, porque não estuda a palavra, é muita coisa. É muita coisa. Então, quer dizer, hoje existem ensinos de Satanás dentro das igrejas. Precisamos tomar cuidado. Nem tudo que parece bom está dentro da palavra. Sabe? Tem coisa que a igreja hoje faz que não está dentro da palavra. E mas é bom. É bom? Cuidado, são ensinos de sinagoga. Sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Estão na igreja, mas não pertencem à igreja. Estão aqui participando dos cultos, mas não fazem parte. São mentirosos. Não é? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Cuidado, que eu já vi muitas vezes alguém pregando dizendo assim. Uma vez alguém pregando dizendo assim, não, vai colocar as pessoas para te adorar. Não. Não é isso que a palavra está dizendo. Não vai colocar os seus pés para adorar, mas vai colocar os seus pés para adorar a Cristo e ver que Ele te ama, tá? Isaías capítulo 60, verso 14. Vamos ler. Isaías capítulo 60 e o verso de número 14, que diz assim, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, todos que te desprezaram, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião Santo de Israel. Isso é uma promessa que vai acontecer no futuro. As pessoas virão até lá, Jerusalém, vão se prostrar para adorar ao Senhor, te desprezaram, sabe? Te oprimiram, principalmente para o povo de Israel, e estarão lá na frente para adorar ao Senhor e vão ver que você é um escolhido dele e que você é amado dele.
Já imaginou isso? Você estar lá e saber que você está ali porque Jesus te amou. Jesus te amou. E porque Ele te amou, você foi capaz de vencer e estar presente naquele momento. Oh, coisa linda e maravilhosa! Eu peço ao Senhor que você entenda isso, que por causa do amor dele, você estará lá, participando desta vida gloriosa. Amém? Vamos lá continuar no verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, que nós estamos vivendo realmente um momento de paciência. Ficar 40 dias dentro da casa não é fácil para ninguém. Não é verdade, irmãos? Não é fácil ficar dentro da casa. Mais uma... Vamos abrir um parênteses aí. Mais uma palavrinha-chave. Palavrinha-chave é inteligência, ok? Palavra-chave, inteligência, tá bom? Então vamos seguir. Então, é uma igreja que tem hoje paciência, que é uma igreja que hoje está vivendo na paciência. Diz assim, marque este verso, por favor. Também eu, o Senhor, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. O Senhor está dizendo que Ele vai guardar a sua igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja atual, não é? Do momento da tentação, está se referindo à grande tribulação. Por isso aí já entra um ponto em que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela passará pelo princípio das dores, como nós estamos vendo hoje. Nós estamos passando o princípio de dores. Essa epidemia nada mais é do que princípio de dores. Mas a grande tribulação em si, a igreja não vai passar, porque o Senhor está dizendo que vai guardá-la. Então nós não passaremos pela grande tribulação. Por quê? Quem vai passar pela grande tribulação é a igreja rejeitada. E é o que nós já vamos ver. Vamos seguir. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe, meu irmão, você já imaginou passar todo este período, né, de servir ao Senhor, de servir a Cristo, e no último momento perder a salvação? Não dá, sabe? Como uma vez eu estava andando na praça aqui do centro da cidade e encontrei um pastor, ex-pastor, não é? Que há muitos anos, eu ainda era jovem, tinha acho que 17, 18 anos, ele era um grande pregador, vivia nas igrejas pregando, tinha uma vida maravilhosa, sabe? Deus abençoava, vi milagres acontecer na vida dele, milagres que ele podia fazer na vida das pessoas, pregador da palavra, ensinava com veemência, ensinava com, sabe, com muita verdade, e caiu no pecado. Aí, passado muitos anos que eu já não via mais esse pastor, um dia estava passando no centro da cidade, encontrei com ele, sentado na praça, sabe, totalmente diferente daquilo que a gente via. E aí quando eu vi, né, ele me reconheceu, mas ele até tentou virar o rosto para poder, né, não ver quem era, fazer de conta que não estava vendo quem era. Aí eu fui até onde ele estava, estendi a mão e falei: a paz do Senhor, irmão. Aí ele olhou: ô Marcelo, tudo bem? Falei: e aí, como que estás? Tô levando, a gente vai, sabe? E desviou de todos os assuntos. Aí você para e você fala: meu Deus, o que tanto fez e perdeu tudo, sabe? Mas mesmo assim, Deus ainda tem misericórdia. Se ele entendesse, observasse isso, ele podia voltar para a casa do Senhor. Mas às vezes o orgulho é tão pesado que voltar, né, se quebrantar, se humilhar, não querem mais. Por isso que nós temos que estar vigilantes, cuidando da nossa coroa. Meu irmão, sabe, o mundo aí fora oferece muitas coisas. Oferece coisas que até são boas, só que vão te levar à perdição. Sabe, coisas que parecem prazerosas, mas vão te levar à perdição. Não perca a tua coroa. É um poucochinho só, e o que há de vir virá e não tardará. Imagine, como diz aquele ditado: nadar, nadar e morrer na praia. Não vai resolver.
Sabe? Valorize o que você tem. Comece a dar valor ao teu trabalho, aquilo que você faz para Deus. Preste atenção, por mais que as pessoas ao teu redor falem mal do teu trabalho, falem mal do que você faz, não importa. O importante é você estar servindo a Cristo, estar servindo a Ele. Guarde a tua coroa, não perca a tua coroa. Sabe? Às vezes por besteira a gente vai cometer erros, ou podemos cometer erros que nos façam perder a salvação. Ao que vencer. Guarda, ó, aqui diz aí, ao que vencer, desculpa. Eis que venho sem demora, verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu posso perder. Existe uma corrente filosófica dentro da questão teológica, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é real. Pelo que a gente observa aqui em Apocalipse, isso não é real. Ou seja, vai ter aquelas pessoas que estão na igreja e que perderam a coroa. Por isso que ele diz, ao que vencer. Se tem aquele que vai vencer, tem aqueles também que vão perder. Que estavam junto na caminhada, mas vão ficando para trás. Quantos na sua caminhada de cristão ficaram para trás? Deixaram de servir? Quantos? Mas se você ainda continue, persevere, Deus está com você. Amém? Vamos seguir. Verso de número 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O que ele está querendo dizer? Que você vai estar firmado em Deus e não será abalado. Olha que coisa linda. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Não sei se vocês se lembram quando eu estava falando sobre, lá ainda sobre Deus, a questão da teologia, a cristologia, e eu até me fiz menção de que o nome de Deus se perdeu no tempo. Ninguém teve condições de escrever o nome de Deus. Mas esse nome, o nome dele, depois foi colocado como Jeová, que quer dizer Senhor para nós, não é? Foi colocado lá as 4 consoantes hebraicas, né? Yahvé, que vem depois para Jeová para nós. Foi porque o nome de Deus se perdeu. Mas naquele dia, o nome dele, diz aí, ó, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que coisa linda! Você estará marcado pelo Senhor, e o nome dele estará gravado em ti. Aleluia! Dizendo, você faz parte dele. Isso é lindo, isso é glorioso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você está ouvindo, preste atenção, guarde esta mensagem para que você faça parte deste povo que vai ser guardado do momento da tentação, que é a igreja atual, é a igreja dos dias de hoje. É uma igreja que tem as portas abertas, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que tem o Espírito Santo, é uma igreja que profetiza, mas infelizmente muitos vão ficar, muitos vão se perder. Mas agora vamos para a igreja de Laodiceia, que é a igreja rejeitada. Por que igreja rejeitada? Vamos ler. Verso de número 14. E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Está escrevendo para a igreja, né? No caso, Jesus está escrevendo para a igreja que ele é o princípio da criação de Deus. E está dizendo que ele sabe as obras da igreja. É uma igreja que está junto com Filadélfia. Tem obras. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que está fazendo um grande trabalho. O problema é que ela não é nem fria e nem quente. Sabe? É aquele crente que fica em cima do muro. Não faz nenhuma coisa e não faz nem a outra. Está em cima do muro e acha que vai ter salvação. Já ouviram aquela história uma historinha que conto,
que uma pessoa estava em cima do muro, né? Em cima do muro. Do lado de cá estava Satanás com o seu grupo, e do lado de cá estava Jesus com seus discípulos, com seus servos. E os que estavam do lado de cá, do lado de Jesus, falavam para o rapaz em cima do muro: viu, desce daí, passa para o nosso pessoal, vem passar, vem ficar com Jesus. E gritavam para ele: vem ficar com Jesus, vem ficar com Jesus. E ele em cima do muro. E os que estavam com Satanás nem ligavam para ele que estava em cima do muro. Ele achou estranho, porque a turma de Jesus chamando, e o grupo de Lúcifer nem aí com ele. Aí ele pega e fala para o grupo de Lúcifer: viu, por que vocês não me chamam? Por que vocês não me convidam para ir para vocês? Se o grupo de Jesus está toda hora me chamando, toda hora gritando para que eu vá para o lado deles. Por que vocês não me chamam? Aí ele disse, Lúcifer olhou para ele e disse assim: sabe por quê? Porque o muro é meu. Ou seja, se está em cima do muro, não pertence a Cristo. Ou seja, não é frio e nem quente. Vamos lá. Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Por que nós vomitamos? Por que nós rejeitamos algum alimento? Porque muitas vezes está com algum problema estomacal, ou porque comemos alguma coisa estragada. Se nós comemos alguma coisa estragada e o nosso organismo identificar que existe uma bactéria, existe algo que pode causar algum problema, ele vai fazer com que você rejeite isso e você vai vomitar. Então, quando coloca aqui que é uma igreja que vai vomitar da sua boca, porque pela boca sai a palavra, é uma igreja que não está seguindo a palavra, ela vai ser rejeitada. Naquele momento da grande tribulação, uma igreja será levada e a outra rejeitada. Por quê? Porque estava ouvindo a palavra, mas não se atentou ao que estava acontecendo. É igual às 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 estavam com os seus candeeiros ali, com o seu óleo tranquilo, enquanto que as outras não estavam. As prudentes entraram, as outras foram rejeitadas, porque ainda esqueceram de trazer o óleo. Então é a mesma coisa hoje. A igreja, uma vai subir, uma vai estar com o Senhor, a outra será rejeitada. Mas por que ela vai ser rejeitada? Olha aí no verso de número 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Entre parênteses. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Vamos falar, vamos filosofar agora, vamos pensar agora. Uma das coisas que a gente observa nos dias de hoje, a igreja hoje, ela é rica. A igreja hoje, ela é milionária. Há igrejas milionárias, igrejas carregando pastor de aviãozinho para cima e para baixo, igrejas que possuem vários prédios, igrejas que possuem muito dinheiro e continuam arrecadando dinheiro, e uma igreja que está presa às coisas terrenas. Então o que acontece? A igreja hoje, ela é rica e muitas vezes está mais preocupada com as coisas materiais. E quantos nas igrejas estão mais presos às coisas materiais? Nunca se pregou tanto sobre prosperidade. Nunca se pregou tanto que você pode ter casa, carros e coisas terrenas, dinheiro, ser empresário, ser muito rico, né? Como diz alguns aí, você é filho do rei, você tem que ter de tudo. Calma aí, irmãos. Sabe? Jesus lá, vamos ler, lá em Filipenses, capítulo 2, verso de número 5, diz assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Cristo Jesus era como? Ele não era o rei, ele não era o chefão, o dono do mundo, o dono de toda a criação, não é? Tá? Ele era o rei, não é? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, que era o rei, se despiu de toda a sua glória e se aniquilou para se tornar um homem e sendo servo.
E quando ele nasceu, nasceu numa mansão, num lugar rico? Não, numa manjedoura. Nem lugar tinha para recebê-lo. Ele se tornou mais simples, mais humilde. Mas Jesus fez isso, e por isso que o Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento. E sabe, muitas vezes acontece hoje no meio das igrejas uma questão de mudança de valores. Isso não pode acontecer. Eu não estou dizendo que você não pode ficar rico, você não pode ter a sua casa. Eu falo que você pode até ter, mas a igreja ficar pregando isso, não. A nossa preocupação maior é o que? A salvação da alma. Se você é rico ou não, se você é pobre ou não, independente disso. E ele coloca bem claro aqui, porque a igreja se achava rica e se achava no poder de tal forma, e a igreja de Laodiceia, na época, diz a história que houve um grande terremoto que derrubou tudo. E ela se vangloriava que por ter riqueza conseguiu reconstruir a sua igreja novamente com poucos dias. Ou seja, era uma igreja rica e que conseguia tirar proveito do povo que ali estava. Então era uma igreja realmente complicada. Por isso que ele coloca: não sabes que és um desgraçado. Desgraçado é aquele que não tem mais a graça. Sabe, as pessoas que muitas vezes buscam as coisas materiais, se prendem às coisas materiais, perdem a graça de Cristo. Não devemos nos prender às coisas materiais. Sabe, nós precisamos nos preocupar com as coisas espirituais. Você pode até ter coisas materiais, você pode até ser rico, mas não se prenda a isso. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado, porque há pessoas que muitas vezes brigam por besteira. Um exemplo disso, eu falo de um casal que quase houve uma separação por causa de um celular. O marido comprou um celular de quase 3 mil reais, né, 2, 3 mil reais, e a esposa queria mexer, ele não queria deixar, porque para ele a esposa não sabia muito bem lidar com o celular, e a esposa então pegou escondido, só que quando ela pegou escondido, pegou dentro do banheiro, e escapou da mão dela, caiu dentro do vaso sanitário. Gente, foi o fim do mundo para aquele casal. Queriam até se separar, foram até pedir conselho para o pastor. Aí, o que é o dinheiro em comparação à convivência, ao amor entre um casal? Não é nada. Só que as pessoas estão se apegando às coisas materiais. Cuidado, cuidado, porque pode perder a graça. Miserável, porque não adianta, é uma pessoa miserável, vive, sabe, naquela coisa egoísta. Pobre, cego e nu, não consegue mais enxergar, já não sabe mais o que vestir. Quando se fala questão de vestir, vestimentas espirituais, perdeu. Já não lê mais a palavra, já não busca mais. O importante é buscar as coisas materiais. Quantas pessoas deixam de participar de um culto ou de adoração ao Senhor porque tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro? Pessoas que às vezes nem é o horário de trabalho dele, mas ele vai trabalhar porque ele quer dinheiro, ele quer adquirir. Cuidado, não fique perdendo o seu lado espiritual com as coisas materiais. E ainda continua dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, aquilo que você precisa é espiritual. Vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, porque está tanto preso ao material que esquece do espiritual. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. É necessário que haja colírio do céu nos teus olhos, para poder enxergar realmente o que é uma vida espiritual com Deus. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se há uma repreensão para essa igreja, é porque ele ama, ele não quer vê-la perdida. Senão ele poderia deixar quieto. Mas se ele está falando é porque ele quer que traga de volta. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, é uma igreja atual. Jesus está à porta batendo. Para de ficar nas coisas materiais, se volte para Cristo. Alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, haverá um compartilhamento, uma comunhão com Cristo. Coisa que hoje muitas pessoas não têm mais. Estão indo na igreja pela questão religiosa, mas não para servir a Deus.
É necessário que escute bater da porta, que Jesus quer entrar. Jesus quer entrar no coração e Ele quer fazer morada, Ele quer cear com você, Ele quer compartilhar com você e que haja uma comunhão com Ele. Isso é glorioso. Ao que vencer, então quer dizer que há na igreja aqueles que vão vencer. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha que coisa linda. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa linda. É como um pai, não é? Que conversa com o filho e diz, filho, vem cá, não é? Senta aqui, eu vou mostrar para vocês onde eu sento, onde eu trabalho. Já viram? Quando o pai convida, eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, a empresa abria, tinha o dia da família, então cada funcionário era um domingo, não é? E os funcionários poderiam levar os filhos para a empresa, para que os filhos vissem aonde o pai trabalha, onde a mãe trabalhava e tudo mais. E levava as crianças até onde o local onde o pai e a mãe trabalhavam. E eu lembro que eu tive a oportunidade de levar minhas filhas, elas ficaram encantadas, né? Saber o que o pai fazia, o que acontecia no final daquela empresa, o que aquela empresa produzia. Então, para elas foi algo assim extraordinário, ver e ter essa oportunidade de estar ali. É a mesma coisa que vai acontecer conosco, poder estar ali juntamente com Ele, sentado junto dele naquele trono. Vale a pena vencer? Vale a pena estar firme? Amém? Vamos fazer parte deste grupo? Vamos fazer parte desta turma para alcançar esta vida gloriosa? Então é momento de nós refletirmos, é momento de nós nos autoanalisar. Para quê? Para que eu possa entender os propósitos de Deus, para que Ele possa fazer isso na nossa vida. Agora lembrando mais uma palavra-chave, é conhecimento. Palavrinha-chave é conhecimento, a terceira palavra-chave, ok? Vamos agora para o capítulo de número 4. Vou dar uma pausinha aqui. Agora vamos para o capítulo de número 4. Agora no capítulo de número 4, as cartas foram enviadas, as igrejas precisam estar atentas, não é? Aquilo que realmente Cristo mandou. Só que agora acontece uma coisa com João. João está lá na ilha de Patmos, né? Ele está lá escrevendo as cartas e tudo mais. Só que agora, nesse momento, ele olha para os céus, é como se ele ouvisse a trombeta e os céus se abriram e ele vai subir. O capítulo 4 agora representa o arrebatamento da igreja. O apóstolo João agora, ele se coloca no lugar da igreja. Então é necessário que a gente preste atenção. Então o que o João vai ver agora é o que nós vamos ver quando a igreja for arrebatada, ok? João agora espiritualmente vai subir como se fosse o arrebatamento. Então João está no lugar da igreja. É como se nós agora subíssemos e fôssemos para agora o céu, tá? Lembrando que, lembra quando nós falamos do paraíso, né, dos céus? Então quem está no paraíso vai descer e aí vai ressuscitar, terá um corpo glorioso e juntos iremos subir. Só que agora nós vamos subir e vamos subir para um outro céu. Nós vamos agora para o quarto céu. Esse quarto céu é justamente o que o apóstolo João vai ver, ok? Então vamos ler. Diz aí no capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. É como se ele estivesse olhando e viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz. Que voz é essa? Aquela primeira. Quem falou com ele? Jesus. Que como de trombeta, como se escutasse uma trombeta tocando, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Verso de número 2. E logo fui arrebatado em espírito. João está sendo arrebatado em espírito para ter a visão. Mas nós seremos arrebatados num corpo glorioso, ok? Fui arrebatado em espírito. Agora acontece o arrebatamento. Então vocês estão vendo agora através de João como vai ser o arrebatamento. Você vai ouvir a voz da trombeta, que na realidade é a voz do Senhor te chamando, e você vai ver os céus abertos e agora vai poder subir.
Você vai ser arrebatado. Por quê? Vai ser livrado da hora da tentação. Só vai subir a igreja de Filadélfia, não é? Que faz parte da igreja de Filadélfia. A igreja que vai ficar é a igreja de Laodiceia, que está presa às coisas materiais. Então vamos lá. E ao pecado, né? Lógico. Fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Olha que observação que João faz. Observe agora que ele subiu. Eu vou colocar como número 1 aqui. Ele viu um assentado, tá? Então eu vou colocar aqui como uma pessoa. Uma pessoa está sentada no trono. Mas quem é essa pessoa? Vamos ver. Ele diz aí, ó. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava em redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Quer dizer que ele está vendo essa visão, mas ele não consegue ver quem é. Olha que interessante. Eu vou passar outros versos, mas a gente vai continuar lendo. Eu quero só para vocês entenderem o que ele viu nesse trono. Tá? Então ele viu no trono uma pessoa assentada, mas ele não conseguiu distinguir por causa da glória que estava ali. Ele faz uma comparação de pedras preciosas, o brilho que elas trazem. Olha que interessante agora no verso de número 5. Tá? No verso de número 5 ele diz assim, ó. E do trono saíam relâmpagos, que é o mesmo trono, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Quem são os 7 Espíritos de Deus? Lembra? Ele viu quem estava sentado no trono, os 7 Espíritos de Deus, que na realidade é o Espírito Santo. Olha só, o Espírito do Senhor está sentado no trono. Então ele viu uma pessoa, e agora ele viu o Espírito Santo. Agora observe aí no capítulo 5, no verso de número 6, porque ainda é a mesma visão. Depois a gente vai ler com mais cuidado, com mais detalhes aí. Mas eu quero só que você observe isso, tá? Capítulo 5, verso de número 6. E olhei, eis que estava no meio do trono. Então ele estava observando, tinha uma pessoa, ele viu o Espírito Santo, e agora no meio do trono, o que ele vê? E dos 4 animais viventes, depois a gente vai explicar sobre esses 4 animais, e entre os anciãos, o quê? No meio do trono, o que ele vê? Um cordeiro. Peraí. Pense comigo agora. Quem é o cordeiro? Jesus. Então no capítulo 4 e 5 ele está tendo a mesma visão. Quando ele observou primeiro, ele viu alguém assentado, mas ele não conseguiu ver por causa da glória que tinha. Depois ele começou a observar de novo, ele viu que tinha quem? O Espírito Santo, que são os 7 Espíritos. E por último, ele olha no meio do trono, quem estava? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Espera um pouquinho. Se é Jesus, o Espírito Santo, quem é essa pessoa? Quem é? Quem é? O Pai. Espera aí. Quer dizer então que o apóstolo João, quando ele foi arrebatado aos céus, quando ele teve a primeira visão que ele teve, que foi do trono, e nesse trono ele observou que viam 3 pessoas sentadas nesse trono. Quem eram? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, quem está aí participando no trono é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 sentados no mesmo trono. Olha que coisa linda.
Por isso que são 3 os que testificam no céu. Ou seja, o que o apóstolo João escreveu lá em 1 João, vamos ler? 1 João, capítulo de número 5 e o verso de número 7. Eu acho lindo isso, ó. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. O que ele falou, não é? O que ele havia escrito em sua carta, ele agora pode observar de frente. O que vai acontecer é que, quando a igreja subir aos céus, a primeira visão que teremos é justamente do Deus Todo-Poderoso, do Deus Trino, sentado no trono, e vamos ver toda a sua glória. Aleluia! Meu irmão, vale a pena ou não vale? Você pode estar sofrendo aqui, você pode estar passando dificuldades aqui, você pode estar pensando no que vai ser o amanhã, nas dificuldades que você vai encontrar, de como pagar dívida, de como resolver. Pare, se acalme, se aquiete. Sabe por quê? Isso tudo é passageiro, isso tudo vai passar. Não precisa criar expectativas de tristeza ou de angústia, ou pensando no pior. Pare, as coisas vão acontecer. Mas o mais importante é que em breve, quando soar a trombeta, eu e você estaremos subindo arrebatados até o céu e vamos ver a Trindade sentada no trono. E essa Trindade vai mostrar toda a sua glória e vai olhar para nós e dizer: você venceu. Que bênção, que lindo, que coisa gloriosa, aleluia! Por quê? Porque você é vencedor. As lutas aqui, as dificuldades que você passa aqui, querem apagar ou querem tampar a visão do que você vai ter lá. Não permita, não deixe, porque a glória que eles têm preparado para você é glorioso. Amém? Última palavra-chave é estudo. Então marque aí, estudo, para que você possa escrever aí todas as palavras-chave, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar iluminando a tua mente. Próxima aula nós vamos continuar aí a partir do capítulo 4, vendo esse arrebatamento, vendo essa glória. Vamos ter as visões que João teve e a visão que a igreja vai ter. E aí nós vamos ter que parar, saber entender o tempo, a hora que vai acontecer. Por quê? Vai ter momento que parece que vai estar acontecendo naquele momento, mas ainda é futuro, tá? Então nós precisamos entender a visão de João. Não se preocupe, tudo isso será explicado com detalhes. E qualquer dúvida, pode perguntar. Nós vamos estar aí conversando com vocês aí no WhatsApp e vamos estar esclarecendo as dúvidas que tiverem, tá bom? Que Deus abençoe e tenham aí uma boa aula, que vocês possam estar aproveitando o máximo, não é? E aprendendo um pouco mais dentro da palavra de Deus, principalmente na parte do Apocalipse. Vamos fazer parte desta igreja, vamos fazer parte deste arrebatamento, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude e boa vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.